pública. As aulas de Cleonice tinham uma característica muito peculiar, porque Cleonice nasceu atriz. Eu acredito até que a vocação dela, não me lembro se confessada, era para o teatro. Então, na verdade, ela aliava o autoconhecimento da teoria, da fundamentação de uma leitura do poema, ela aliava a uma interpretação pessoal do poema. Nós representamos Molière no original e eu adorei a experiência. Foi muito bonito em São Paulo. Nós representamos no Teatro Municipal a Cunha e representamos uma comédia de Molière chamada As Preciosas Ridículas. E eu fiz o principal papel feminino. O professor de literatura portuguesa aqui no Rio era um professor Thierry Martins Moreira, um grande amigo meu depois, que eu não conhecia, nem sabia de nome. E foi ele que resolveu, depois de ter dado um curso sobre Gil Vicente aos alunos dele, os alunos ficaram tão entusiasmados com o curso que perguntaram: professor, e se nós fizéssemos uma representação? Não conhecendo nada do modernismo português, eu fui trabalhar no teatro com o Thierry Martins Moreira como diretor do curso e professor de literatura portuguesa. Passados os 3 dias, depois de tudo isso, dos aplausos e da alegria, o Thierry liga para a minha casa e me diz: Cleonice, quem está falando aqui é Thierry Moreira. Eu disse: ah, professor, sim, senhor. Ele disse: olha, será que você podia dar um saltinho aqui na faculdade? Eu gostaria de conversar com você alguns minutos. Eu disse: pois não, professor, vou. Marcamos. E ele, de repente, disse para mim: Cleonice, o que é que você acharia de vir trabalhar comigo na faculdade? Trabalhar com o senhor? Como? Como minha assistente. Eu disse: mas há vaga? Ele disse: eu tenho uma vaga. Eu disse: bom, professor, não quero responder-lhe assim imediatamente, mas eu acho que a resposta muito possivelmente vai ser positiva. Eu conheci Dona Cleonice, e continuo a chamar de Dona Cleonice, na Faculdade Nacional de Filosofia. No primeiro ano da Faculdade Nacional de Filosofia, onde ela era professora de literatura portuguesa. Na verdade, ela trabalhava na cadeira de literatura portuguesa, cujo titular era Thierry Martins Moreira. E logo de início, a empatia se deu, até porque, se não me falha a memória, foi a primeira aula de Cleonice em que ela analisou um poema. E não era de literatura portuguesa, ela nos estava motivando para a literatura, né, como arte, como fruição. E aquilo me calou muito fundo, porque eu vinha do Pedro II, onde, num determinado momento, eu pensei que eu tinha descoberto um poema maravilhoso. E levei aquele poema para o meu professor, que era um velho professor da velha guarda, da velha escola. No meio do caminho tinha uma pedra. Tinha uma pedra no meio do caminho. Tinha uma pedra no meio do caminho. Tinha uma pedra. Nunca me esquecerei desse acontecimento na vida de minhas retinas tão fatigadas. Nunca me esquecerei que no meio do caminho tinha uma pedra. Tinha uma pedra no meio do caminho. No meio do caminho tinha uma pedra. E como esse meu professor era da velhíssima guarda, evidentemente abominava tudo que fosse modernista. E aquilo me traumatizou. Então, para mim, a partir daquele momento, o professor falou, mas está falado. Eu não acreditei naquele poema. Imagine você, a primeira aula, uma das primeiras aulas de Dona Cleonice, ela analisa o poema. E uma leitura redentora, uma leitura que redimiu o professor antigo, de certa forma,
eu fiquei fascinado. Então, a sensação que eu tive é que eu estava certo. Isto é realmente importante. Os parnasianos eram os últimos poetas bem aceitos na minha casa, em data. Porque papai e mamãe não gostavam dos modernistas, não gostaram nada. Gostaram muito de aceitá-los. E eu, naturalmente, formada naquele meio, também custei. E naquele tempo não era muito fácil ser modernista. Cheguei até a conhecer o Oswald de Andrade, a mulher dele, o Mário de Andrade, mas não, a admiração veio depois. Carlos Drummond de Andrade dedicou o seu Fazendeiro do Ar e Poesia até agora à nossa nova companheira. Deixarei minha fazenda perdida nos mapas do ar, para em singela oferenda constante me dedicar a Cleonice Berardinelli. E a ela voltava, com respeitoso carinho, trago, pois, minha oferenda de bem humilde vizinho, a justiça que me impele a genuína fazendeira, Cleonice Berardinelli. Bem, ela mostrava exatamente o que significava a nova linguagem da poesia, não é? O que significava trazer o verso livre para a poesia, o que significava trazer o mundo, aquele mundo contemporâneo, aquele mundo que o modernismo português e o modernismo em geral vai trazer, né? São aquelas linhas de força do modernismo, que é trazer a civilização material para a poesia, dar uma dimensão aos elementos novos da tecnologia da época, né? Os avanços tecnológicos, o desvendar do hermetismo do poema e também a tradução daquela linguagem nova, daquelas metáforas que já não estavam mais se apoiando na comparação, mas que nasciam da própria sensibilidade do poeta. O mito é o nada que é tudo. O mesmo sol que abre os céus é um mito brilhante e mudo. O corpo morto de Deus, vivo e desnudo. Este que aqui aportou foi por não ser, existindo. Sem existir nos bastou. Por não ter vindo, foi vindo e nos criou. Assim a lenda se escorre a entrar na realidade e a fecundá-la decorre. Embaixo, a vida, metade de nada, morre. Na verdade, o modernismo brasileiro foi um pouco mais escandaloso do que o modernismo português. Teve mais repercussão, a impressão que eu tenho. Eles procuravam mesmo escandalizar. Mas o português não foi muito discreto, porque havia, entre os portugueses, eles eram chamados pelos jornais de loucos. Houve um jornal que fez um artigo dizendo que era preciso dar rilha-foles a ele. Rilha-foles é o lugar dos loucos, é o hospício dos loucos. Então, ponham-nos em rilha-foles. Portanto, eles também escandalizaram. O que eles escreviam era espantoso, era diferente de tudo que tinha saído antes. E também o julgamento que eles faziam dos anteriores não eram generosos, eram muito duros. Havia, por exemplo, uma pobre vítima chamada Júlio Dantas, que foi torpedeado por todos os lados. Há uns versos que são do Almada Negreiros, são quartetos. Ao fim de cada quarteto, ele pintou uma mãozinha com um revólver apontando. E o versinho final era assim: morra o Dantas, morra, pim! Então você imagina, aulas maravilhosas, aulas extremamente esclarecedoras, densas, entende? Em que você tinha noção exata da representatividade literária e cultural daqueles poetas, daqueles escritores portugueses e da importância deles também para nós brasileiros, para a cultura e a literatura brasileira. Então ele dizia assim: bom, hoje a aula é a quatro mãos. Eu começo e a Cleonice continua. E ele começava. Eu nem sabia de que ele ia falar. Ele começava a aula, começava a dar aula, ele era muito simpático, muito atraente, assim, sedutor mesmo.
E começava a aula e tal, e de repente ele dizia assim, agora você continua. Eu dizia, olha, professor, se isso não é uma arapuca, parece. Quer dizer, o Thiers ficava muito mais com a parte da história, da inserção da literatura na história, com alguns comentários também de texto, mas a força do comentário, a força da literatura portuguesa vinha, sobretudo, nas aulas de Cleonice. Quem me revelou Fernando Pessoa foi o Thiers. Um dia ele chegou para mim com um livrinho na mão e disse assim, Cleonice, o que é que você acha do Fernando Pessoa? Porque ele não tinha sido meu professor, né? Então ele foi me conhecendo à medida que eu participava com ele. Eu disse, eu não acho nada, eu nem sei quem é. Ele disse, Cleonice, uma falha na sua formação cultural. Eu disse, pois é, professor, mas nosso curso acabou em Eça de Queiroz, o que é que o senhor quer? Ele disse, tome esta antologia do Casais Monteiro, que é muito bem feita. É uma pequena parte da poesia dele, mas muito bem feita. Leia e depois conversaremos. Li e fui vencida. No tempo em que festejavam o dia dos meus anos, eu era feliz e ninguém estava morto. Na casa antiga, até eu fazer anos, era uma tradição de há séculos, e a alegria de todos, e a minha, estava certa como uma religião qualquer. No tempo em que festejavam o dia dos meus anos, eu tinha a grande saúde de não perceber coisa nenhuma, de ser inteligente para entre a família e de não ter as esperanças que os outros tinham por mim. Quando vinha ter esperanças, já não sabia ter esperanças. Quando vinha olhar para a vida, perdera o sentido da vida. Sim, o que fui de suposto a mim mesmo, o que fui de coração e parentesco, o que fui de serões de meia província, o que fui de amarem-me e eu ser menino, o que fui, aí meu Deus, o que só hoje sei que fui. Ah, que distância, nem o acho, o tempo em que festejavam o dia dos meus anos. O que sou hoje é como a umidade no corredor do fim da casa, pondo grelado nas paredes. O que sou hoje e a casa dos que me amaram treme através das minhas lágrimas. O que eu sou hoje é terem vendido a casa, é terem morrido todos, é estar eu sobrevivente a mim mesmo como um fósforo frio. No tempo em que festejavam o dia dos meus anos, que meu amor como uma pessoa, esse tempo, desejo físico da alma de se encontrar ali, outra vez, por uma viagem metafísica e carnal, como uma dualidade de eu para mim. Comer o passado como pão de fome, sem tempo de manteiga nos dentes. Vejo tudo outra vez com uma nitidez que me cega para o que há aqui. A mesa posta com mais lugares, com melhores desenhos na louça, com mais copos, o parador com muitas coisas, doces, frutas, o resto na sombra debaixo do alçado. As tias velhas, os primos diferentes, e tudo era por minha causa, no tempo em que festejavam o dia dos meus anos. Para, meu coração, não penses, deixa-o pensar na cabeça. Oh, meu Deus, meu Deus, meu Deus, hoje já não faço anos. Duro. Somam-se-me dias. Serei velho quando for. Mais nada. Raiva de não ter trazido o passado roubado na algibeira. O tempo em que festejavam o dia dos meus anos. A partir das aulas de Cleonice, essa literatura passa a nos empolgar. E com quem que ela começa? Ela começa com Fernando Pessoa, a nos mostrar quem era Fernando Pessoa, e nenhum dos alunos daquela turma, da minha turma naquele momento, conhecia Fernando Pessoa. Foi um deslumbramento. Coube a professora Cleonice, nos anos 50, escrever a segunda tese universal sobre a poesia de Fernando Pessoa, incluindo, foi a primeira do Brasil e a segunda incluindo Portugal e Brasil. E houve muita gente que brigou comigo porque eu não editei. Ah, absurdo, Cleonice, você tinha que editar e tal. Acontece que eu escrevi a tese num momento em que a nossa teoria literária era muito fechada em torno da estilística. Sabe? É assim mesmo, essa coisa, há um surto aqui,
depois aquela teoria cai, aí vem outra, essa é melhor, e vai sucessivamente em ondas, isso vai percorrendo. Então, mas eu adorava a estilística e até hoje eu acho que ela tem muita coisa válida, ela não morreu. Ela está abafada, mas eu uso a estilística quando eu faço uma crítica, a estilística vem em meu auxílio. Então a estilística era analisar o autor pelo seu estilo, pela sua fala, pela sua forma, pela sua expressão. Então, eu fiz a tese. E quando eu acabei de fazer a tese, levei uns 2 anos, mais ou menos, ou 3, sei lá, a estilística tinha caído em desuso. E Fernando Pessoa, aí se tornou a minha paixão e continuei a escrever muita coisa. E tenho muitos artigos escritos sobre ele, que eu, há alguns anos, uns 4, talvez até mais, mas eu acho que sim, 6 anos, eu fiz um livro que se chama Fernando Pessoa, Outra Vez Te Revejo. O dúbio mascarado, o mentiroso, afinal, que passou na vida incógnito, o rei lua postiço, o falso atônito, bem no fundo, o covarde rigoroso. Em vez de pajem, bobo presunçoso, sua alma de neve, asco de um vômito, seu ânimo cantado como indômito, um lacaio invertido e pressuroso. O sem nervos nem ânsia, o papa sorda, seu coração talvez movido à corda, apenas de seus berros ao ideal. O raimoso, o corrido, o desleal, o balofa arrotando o império astral, o mago sem condão, o esfinge gorda. Eles têm o tédio, aquela coisa, e eu acho que a expressão do Baudelaire, num soneto que se chama Ennui, né, que é o tédio em francês, l'ennui. Ele diz que l'ennui, dans un grand bâillement, avalerait le monde. Num grande bocejo, porque o tédio é isso que dá. Você nada agrada, nada interessa, você está parado, estático. Então, isto que é o ennui. Então, num grande bocejo, ele engoliria o mundo. É perfeita a expressão. Ninguém disse melhor do que Baudelaire. Ninguém. E é isso mesmo que também o nosso Maia de Sacarino. Mas Maia de Sacarino tem mais. Ele tem um conflito íntimo entre ele e ele. Eu não sou eu, nem sou o outro. Sou qualquer coisa de intermédio. Pilar da ponte de tédio que vai de mim para o outro, com um grande O. Depois, no fim, mais adiante, ele vai dizer: vem-me saudades de ter sido Deus. É toda uma... Para que, no fim de tudo isso, essa carreira, o livro dele chama-se Partida. O primeiro poema dele chama-se Partida. É um título perfeito. E o último chama-se Fim. E é assim: quando eu morrer, batam em latas, saltem aos pulos e pinotes, façam estalar no ar. Chamem palhaços e acrobatas, façam estalar no ar chicotes. Tragam-me, para eu montar, tragam-me um burro. Porque ao morto nada se recusa, e eu quero, por força, ir de burro.